Gostaria de convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 1. É bem verdade que toda a história que nós iremos explanar, ela corresponde a 30 versículos deste capítulo, mas eu gostaria que nessa leitura inicial nós lêssemos até o versículo de número 12, amém? Quantos abriram? A Escritura Sagrada diz que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. E diga assim: e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Erga suas mãos aos céus. Diga assim: Pai, revela-nos a tua palavra. Instrua-nos nesta manhã. Diga-se: o meu coração está aberto para receber a tua palavra. Diga amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, existe algo que muitas vezes eu me pego meditando, que talvez tão ruim, ou até mesmo mais grave, do que a busca pelo novo conhecimento, é a falta de realização daquilo que já se sabe que deve ser feito. Eu repito, muitas vezes
tão ruim, ou até mesmo pior, do que não buscarmos um novo conhecimento? Sim, porque é bem verdade que nós devemos crescer a cada dia em conhecimento, crescer a cada dia em conhecimento da palavra de Deus, crescer a cada dia em conhecimento das coisas dessa terra, porque aqui nós estamos, e a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Então, é claro que nós somos incentivadores do crescimento intelectual, do crescimento cultural. É claro que nós incentivamos a busca por conhecimento. Portanto, sabemos que é muito ruim quando alguém decide se tornar uma pessoa estagnada, alguém que decide ser simplesmente acomodado com o pouco que tem. Mas também é muito ruim quando você não faz aquilo que você sabe que deve ser feito. E existem algumas pessoas que, inclusive, talvez querem mascarar as suas faltas de responsabilidade com aquilo que já lhes foi confiado, tentando simplesmente viver uma vida buscando algo novo, sem ser fiel com aquilo que já recebeu. Eu falo isso porque talvez pode ser que todas as vezes que nos assentamos para ouvir uma palavra, tenhamos um desejo, e não que seja errado, mas que também não deve ser apenas aquilo que norteia o nosso aqui estar. Talvez o desejo de ouvir algo que nós nunca ouvimos antes. Talvez o desejo de ouvir algo que nós ainda não sabemos. Mas eu vou te falar, talvez para nós muitas vezes é chato quando nós ouvimos aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos, mas que infelizmente nós ainda não praticamos. E aquilo que o Senhor mais deseja falar ao nosso coração não é apenas aquilo que nós não sabemos, mas é também aquilo que nós não praticamos, mesmo já sabendo que já deveríamos estarmos fazendo. Agora, por mais que eu acredito que tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui hoje você já sabe, eu gostaria de chamar a sua atenção. Diego, se possível, projeta para mim o versículo de número 12, que é o versículo que traz então o tema para a nossa discussão, não apenas nessa manhã, mas durante todo esse dia, nos próximos cultos. Mesmo supondo, pela minha falta de fé e incredulidade, que no culto das 17 horas é provável que eu pregarei para as cadeiras. Mas a Escritura diz, por isso que o culto de manhã hoje está lotado, né? O culto de manhã hoje está bombando, louvado seja o nome do Senhor, amém. A Escritura diz, tem gente que não entendeu, deixa quieto. A Escritura diz, nosso Deus, deixa para lá. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa multidão que vem contra nós. E olha o que Josafá está dizendo. E não sabemos nós o que fazer. E eu pedi para você repetir isso na nossa leitura. E não sabemos nós o que fazer. Hoje eu quero conversar com você sobre o que fazemos quando não sabemos o que fazer. Josafá, ele reconheceu que ele não sabia o que fazer. E eu te pergunto, será que em algum momento da sua trajetória, você já se encontrou nesse lugar de não saber o que fazer? E é legal porque quase todos os comentaristas, eles gostam de intitular o estudo deste capítulo com essa pergunta, tendo em vista a fala de Josafá. Nós não sabemos o que fazer. Então, a busca que esse texto nos propõe é de entendermos aquilo que devemos fazer quando aparentemente não sabemos o que fazer. Agora, eu chamo a sua atenção a algo. Quem está falando no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas? Josafá, diga comigo, Josafá. O que então há de gerar um pequeno santo desespero em nós.
É porque uma coisa é o Vinícius não saber o que fazer, outra coisa é o rei Josafá. Irmãos, estamos falando aqui do rei de Judá. Estamos falando aqui do rei da nação abençoada e escolhida por Deus. Você vê, ele não apenas era filho de Abraão, como ele era o rei de Judá, o rei de Jerusalém. Ou seja, como rei, ele era um homem poderoso. Como rei, espera-se, né? Nem todos foram. Ele era um homem sábio, inteligente. Como rei, ele era um homem rico. Como rei, ele era um homem que tinha acesso, e não apenas isso, mas liderança das forças armadas da sua nação. Se tinha um homem que tinha recursos, era esse cara. Sejam eles recursos naturais, e digo mais, Josafá era homem de Deus, ele tinha até recursos espirituais. Ele era um homem cheio de recursos naturais e cheio de recursos espirituais. Mas Josafá, um dia, ele teve dois sentimentos. Talvez sentimentos estes muito presentes em nossa trajetória em alguns momentos, não é mesmo? Projeta para mim o verso 3, Diego, por favor. O verso 3, a escritura diz: então Josafá teve medo. Meu Deus, se Josafá teve medo, quem dirá nós? Se o rei de Judá teve medo, e eu? E você? A verdade é que o medo é paralisante. O medo é a potencialização máxima de uma angústia. Esse é o medo. Então quer dizer que, em caráter introdutório, nós temos duas considerações a fazer acerca do rei Josafá. Em primeiro lugar, que o rei Josafá teve medo, verso 3. E em segundo lugar, verso 12, o rei Josafá não sabia o que fazer. Por que o rei Josafá teve medo? Por que o rei Josafá não sabia o que fazer? Bem, a escritura começa o capítulo nos contando. Volta para o verso 1, Diego, por favor. A escritura diz que, depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, com alguns dos meunitas. Os moabitas, os amonitas e os meunitas, o que eles fizeram? Os três juntos, os três de uma vez, vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, Josafá foi instantaneamente atacado por três exércitos distintos. De uma só vez, Josafá recebeu 3 ataques contra ele e contra o seu povo, contra a sua nação e contra o seu reinado. Isso me faz lembrar de alguém, talvez de mim, ou de você. É porque convenhamos, né? Podia ser diferente, mas não é. E eu explico, na nossa vida não é assim, agora eu estou com um problema financeiro, acabei gastando mais do que devia, acabei extrapolando, acabei sendo irresponsável, então espera aqui, eu vou resolver o meu problema financeiro. E aí a gente toma algumas poucas medidas, daqui a pouco eu falo sobre elas, e aí, graças a Deus, pagamos as contas, não estamos devendo cartão, não estamos devendo nada. Acabaram-se as dívidas. Então, o problema financeiro está resolvido. Aí, depois que acaba o problema financeiro, aí a gente fica gripado. Aí a gente pega um resfriado, ou sei lá, ou talvez alguma coisa ainda mais grave, uma pneumonia, enfim, a gente fica doente. Mas está tudo bem, porque o problema financeiro já acabou. Então agora é hora de tratar da saúde. Nós vamos resolver o problema dessa doença, sim ou não? Sim ou não? Aí depois você resolve o problema da doença, você está curado, louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe o que acontece? Aí você tem um problema familiar. Talvez se você é casado, você briga com seu cônjuge, acontece um vendaval na sua família, ou você encontra talvez um problema
no seu próprio filho, e aquilo parte o seu coração, porque afinal de contas é o seu filho, é a pessoa que você mais ama na terra, e você enfrenta um problema grave com o seu filho, mas está tudo bem, porque afinal de contas, você já resolveu o problema da sua saúde, você já resolveu o problema das suas finanças, então você está com toda a sua energia voltada para resolver o seu problema familiar. Eu te pergunto, é assim que acontece conosco? Meu amigo, você está quebrado, você fica doente, o pau quebra em casa, e você ainda bate o carro. É uma confusão. É só comigo que é assim? Mas a vida aqui nessa terra é desse jeito. É um monte de problema de uma vez. É ou não é, irmãos? Ou você acha que um problema para chegar, ele espera o outro problema para sair? É assim? Não, às vezes é a crise conjugal, é a crise emocional, é a crise física, é a crise financeira, tudo de uma vez. E se isso acontece comigo, se isso acontece com você, na realidade isso acontece com todo ser humano de bem. Isso aconteceu com Josafá. E quando isso acontece conosco, nós chegamos a uma conclusão, que Josafá chegou no verso 12. Eu não sei o que fazer. Alguém que já se encontrou nesse lugar algum dia? Então tem uma palavra de Deus para você. Vamos olhar juntos, mais uma vez, o verso de número 3. Aí agora, o que parece ser uma resposta, meu Deus, pastor, que palavra profunda é essa? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Ah, vem manto aí, vem revelação, vem mistério nesse negócio. Mas não tem mistério nenhum. Versículo de número 3, Diego, por gentileza, a escritura diz que Josafá teve medo. E aí sabe o que ele fez? Em primeiro lugar, quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que buscar ao Senhor. A escritura diz que Josafá teve medo. Mas sabe o que Josafá fez? Josafá buscou ao Senhor. Então eu quero te falar, talvez pode ser que você tenha enfrentado circunstâncias adversas na sua vida. Talvez pode ser que você tenha a sensação que você está sendo atacado, como você nunca foi na sua vida. São setas, são dardos, talvez são dores, são crises que você tem enfrentado. Pode ser que tenha acontecido muita coisa de uma vez só. Mas eu quero dizer para você, filho de Deus, eu quero dizer para você, filha de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer, quando nós não sabemos o que fazer, é buscar o Senhor. Talvez isso é tão trivial, mas esse é o segredo da vida cristã. Busque o Senhor. Sabe o que é poderoso? É que assim que Josafá recebeu notícia, quando a notícia chegou, ele tinha acabado de ser informado, porque é isso que acontece, dos versos 1 para o verso 2. Josafá, ele é informado. E depois de ser informado, Josafá não conclamou uma reunião estratégica bélica. Josafá não decidiu fazer uma reunião com as suas tropas, nem mesmo com seus comandantes e generais. A primeira coisa que Josafá decidiu fazer foi reunir os homens de oração. Você já parou para pensar que para Josafá, a oração não foi o último recurso? Para Josafá, a oração foi o primeiro recurso. E às vezes, irmãos, na nossa vida, inclusive daqui a pouco eu falarei mais sobre isso. Talvez quando você recebe subitamente uma notícia que te choca, que te abala, talvez você já procura alguém, você procura uma pessoa, você procura seu pai, você procura sua mãe, você procura seu marido, você procura sua esposa, você procura seu pastor, você procura o periquito, você procura o cachorro, você procura todo mundo, mas às vezes você esquece de procurar a Deus. Josafá não conclamou nenhuma outra reunião, senão uma reunião de oração. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Josafá sabia, meus amados irmãos, que as guerras, antes de serem vencidas com armas,
são vencidas com joelhos. Que o Senhor abra os nossos corações nesses dias, para entender que mais poderoso do que qualquer estratégia, mais poderoso do que qualquer ferramenta, mais poderoso do que qualquer arma, são os joelhos dobrados. E eu quero te contar uma coisa: quando você passa por uma crise, a primeira coisa que Satanás tenta fazer é afastar você de Deus. A primeira coisa que Satanás tenta fazer com você é te tirar da plena comunhão com Deus. Mas aí está exatamente o segredo da vida cristã. Em primeiro lugar, se você não sabe o que fazer, busque ao Senhor. Se você está sendo atacado, busque ao Senhor. Se você se vê em um beco sem saída, busque ao Senhor. Se você talvez se vê sem solução para a sua problemática, busque ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. O que é oração? Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, oração é você unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Oração é a união entre o altar da terra e o trono do céu. Na oração, você está edificando um altar, e você está ligando esse altar que está sendo edificado na terra com o trono que já foi estabelecido no céu. Isso é oração. Mas, sabe, eu digo mais: mesmo que você não tenha priorizado a oração, e que você então esteja passando por esses problemas, e a sensação que você tem é que lhe acabaram todos os recursos, quando você ora, você descobre que existem reservatórios de recursos divinos nos céus que estão disponíveis para você. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Agora, antes de nós irmos para o ponto número 2, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo. Permita-me abrir um parênteses, para que então aprendamos um pouco mais acerca dessa temática, que talvez é a principal temática no cotidiano, na vida cristã, que é a oração. Esse texto nos ensina 3 maneiras de orar. Então presta atenção, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu vou fazer um mini sermão dentro do sermão. Se nós olharmos para esse texto, claramente a Escritura nos ensina 3 maneiras de orarmos. Primeira maneira, venha comigo, verso número 4, projeta para mim. Não, perdão, verso 3, antes, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E o que ele fez? Ele apregoou jejum. Diga comigo, jejum, em todo Judá. Existem 3 maneiras de nós sermos pessoas eficazes em nossa oração. A primeira maneira que você pode buscar ao Senhor em oração é através do jejum. Combine oração com jejum. Combine busca com jejum. Isso aqui é poderoso, irmãos. Jejue. Porque quando você jejua, você está se humilhando diante de Deus. Quando você jejua, você está se humilhando perante o Senhor. Jejum é você se abster do alimento que traz sustento para o seu corpo físico, e você decidir então receber alimento que traz sustento para a sua alma. Jejum é quando você, com a sua atitude, demonstra ter mais fome de Deus do que a fome do pão que está em sua mesa. Isso é o jejum. A primeira maneira de nós buscarmos ao Senhor oração é através do jejum. Mas olhe comigo o versículo de número 4. A Escritura diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades, diga comigo, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Você pode orar em primeiro lugar com jejum, verso 3, mas em segundo lugar você pode orar em comunidade. Você pode orar em conjunto. Você pode orar em coletividade. É poderoso quando você ora sozinho, mas também é muito poderoso quando você ora junto. A Escritura diz no verso 4 que de todas as cidades de Judá veio gente para essa reunião de oração.
Ah, que santa inveja de Judá. Eu não sei se você sabe, mas nos dias de hoje, isso, infelizmente, não é nem apenas talvez uma realidade dessa igreja, mas é uma realidade da cristandade global. Vivemos dias difíceis, meus irmãos, mas não existe reunião mais vazia em uma igreja do que a reunião de oração. Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês não vêm para a reunião de oração. Sabe por quê? Por que eu posso falar assim, pastor? Porque a gente marca a reunião e a reunião de oração não veio o mesmo número de pessoas que vem no culto, é isso mesmo. Os crentes faltam às reuniões de oração. Todos os estudiosos de vida da igreja, eles afirmam que as reuniões mais vazias de uma igreja evangélica são as reuniões de oração. Quero te contar uma coisa, existe poder quando você ora em comunidade. Existe poder quando você ora coletivamente. Agora, marca lá a comunhão, marca o churrasco do GR, marca o churrasco para você ver, não falta ninguém. Pelo contrário, na reunião no churrasco vai gente que nem vem no culto. É assim, é assim. Não falta um churrasco, mas nunca veio numa reunião de oração. Irmãos, nós precisamos de falar assim francamente sobre isso. A Escritura diz que de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus. Que o Senhor abra-nos os olhos para enxergarmos o poder da oração em comunidade. Em primeiro lugar, busque ao Senhor em jejum. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração coletiva. Mas em terceiro lugar, vamos ler, não precisa de projetar, Diego. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Na realidade, perdão, já está aberta, mas eu quero que você continue, porque vamos ler juntos dos versos 5 até o verso 9, antes de eu te falar uma terceira maneira de você orar. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Parece que Josafá aqui está lembrando Deus quem Ele é. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, parece que Josafá aqui está lembrando as promessas. Não foi o Senhor que prometeu dar essa terra aqui a toda a posteridade de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, isso aqui aconteceu nos dias de Salomão: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Por quê? Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. A terceira maneira de você orar é confessando as promessas de Deus sobre a sua vida. Ore em jejum, ore em comunidade e ore confessando as promessas de Deus sobre a sua vida. Como assim, pastor? É isso. O Senhor tem prazer quando você confessa aquilo que Ele mesmo te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus vela por sua palavra. O Senhor tem prazer quando você o lembra, não porque Ele esqueceu, mas é porque Ele tem prazer em saber que você não se esqueceu daquilo que Ele já prometeu para você. Está passando por luta? Começa a liberar as promessas de Deus sobre a sua vida, está escrito. Eu me lembro que o meu pastor, o pastor Naor, lá na igreja videira, ele sempre testemunhou acerca de um tempo em sua vida que ele estava desempregado e que ele confessava as promessas de Deus de sustento, provisão e prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. E ele conta que todos os dias, que ele passou 2 anos desempregado, e todos os dias ele fazia a mesma oração. E ele relembrava as promessas de Deus sobre provisão e sobre prosperidade. Comece a liberar as promessas.
começa a confessar as promessas sobre a sua casa, as promessas sobre os seus filhos, as promessas sobre o seu casamento, as promessas sobre as suas finanças, as promessas sobre a sua empresa. Libere a palavra de Deus, mas libere aquilo que Ele já disse. As promessas acerca da salvação daqueles que estão ao seu lado, da salvação da sua família, da salvação dos seus pais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas, voltando então, fecha parênteses. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Em primeiro lugar, busque ao Senhor. Diego, verso 4 novamente. E é claro que eu já destaquei aqui o fato de olharmos para o Senhor, e vou continuar enfatizando, mas eu também quero abrir o seu coração para uma outra perspectiva. A Escritura diz que Judá se congregou para pedir socorro. Eu quero te contar uma coisa, pode tirar. Uma segunda coisa que você pode, uma segunda coisa que você deve fazer quando você não sabe o que fazer é: peça socorro. Tem gente que tem vergonha de pedir socorro. Hoje foi inclusive falado aqui no nosso momento de oferta, que nós como igreja temos o hábito de doarmos cestas básicas para irmãos da nossa própria comunidade, não apenas para a nossa própria comunidade, mas porque nós não vamos aceitar que alguém passe fome no nosso meio. Então, por exemplo, você não tinha, e foi dito aqui, que você não tem que ter vergonha de pedir ajuda, pedir socorro, você tem que ter vergonha de não ter o que comer. Então, o que é que você está enfrentando? Peça socorro. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos pedir ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha de pedir socorro. Vergonha é você morrer abraçado com a sua demanda, porque você cristaliza os seus defeitos. Nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos pecadores. Peça socorro. Olha aqui para mim, quem está pedindo socorro aqui nesse texto é o rei da nação, é o homem poderoso, é o homem mais poderoso do país. Agora você pensa, se o homem mais poderoso está pedindo socorro, quanto mais eu, quanto mais você, peça socorro. Existem alguns fundos de poços que você não consegue sair deles sozinhos. E tem gente que não consegue sair de alguns lugares porque nunca pediu socorro, porque acha que consegue vencer sozinho. Eu quero te contar uma coisa: não consegue. Peça socorro. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Em terceiro lugar, projeta o verso 12, por favor. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Reconheça a sua fraqueza. Busque ao Senhor, peça socorro e reconheça a sua fraqueza. Josafá reconheceu: eu não tenho força para sair dessa. Vamos lá, gente, vamos conversar aqui um pouquinho. É bem verdade que tem problemas e que tem circunstâncias que sim, nós conseguimos sair sozinhos do problema, da dificuldade, do ataque. Sim, claro que sim. Então vamos supor que você foi mandado embora, você foi despedido, foi demitido. Para piorar, você foi demitido injustamente. Você consegue sair? Consegue. Em qual aspecto? Talvez no dia muito ruim, mas no outro dia você acorda, toma um banho, faz um belo de um currículo, começa a distribuir o currículo. Aí você pode distribuir currículo, sim ou não? Pode ou não pode? Pode, claro que você pode. Começa a distribuir currículo. Passa uma semana nada, passa 2 semanas nada, na terceira semana você fala: espera aqui, eu preciso de fazer algo a mais. Então eu comecei distribuindo currículo, agora eu vou conversar com pessoas que eu conheço. Você liga para um, pede ajuda para outro, sim ou não, sim ou não. Você começa a conversar, você começa a cavar. Sabe o que acontece? Uma hora você consegue um emprego.
Estava contando o testemunho do meu pastor. Conseguiu 2 anos depois, mas conseguiu. Conseguiu. Sabe por quê? Porque tem problema que a gente resolve. Às vezes, passa um tempo, uma porta se abre. Ah, tudo bem, não é o emprego dos meus sonhos, mas pelo menos você vai dar dignidade para sua família. Né? Tem gente que fica desempregado. Ah, porque não compensa. Não compensa é você ficar aí feito um inútil. Isso que não compensa. Eu não consigo entender. Gente que fica... O cara não tem trabalho e fica escolhendo demais do que trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Indigno é você ficar sem trabalhar. Mas volta para cá. Consegue resolver ou não consegue? Consegue, claro que consegue. Consegue, véio. Tem coisa que dá para resolver. Ah, fiquei doente. Dá para resolver. Dá, claro que dá. Você vai no médico, sim ou não? Vai no médico. Vai no médico. Faz exame. Tira sangue. Toma injeção. É ou não é? Pronto, é internado. Resolveu o problema. Tá, acabou. Então, você vê que tem coisa que dá para resolver. Sim ou não? É um fato. Agora, eu estava até falando naquela hora, né? Ficou apertado. Dá para resolver? Claro que dá para resolver. Está apertado? Sei lá. Come um pouco mais em casa, né? Tem gente que tem um negócio, né? Está apertado e gosta de comer na rua, come em casa. Misto quente à noite. Pão, manteiga, presunto e queijo. Acabou. Vai, né? Não morre não. Morre não. Miojo. Miojo é uma beleza. Não é verdade? É, ué. Aí você está rindo, mas você... O que... Aí depois quer que os outros paguem a sua dívida, infeliz. Ninguém tem que fazer nada por você, não. O Senhor, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisa que dá para resolver. Está apertado? Faz assim, começa a cancelar um pouco aqueles planos de assinatura de streaming. Ah, pastor, mas é só R$ 42,90. Pois faz aí R$ 42,90 vezes 5 vezes 6. Dá para dar uma economizadinha? Dá ou não dá, irmãos? Dá, diga assim, tem problemas que dá para resolver. É porque quando eu falo reconheça a sua fraqueza, aí você fica preocupado assim, nossa, pastor, é aqueles que vão querer escorar nos outros. Não, não preocupa com os outros, não. Irmãos, entenda algo. Nós não estamos aqui incentivando uma terceirização de responsabilidade. Pelo contrário, o que der para você resolver, resolva. Mas eu quero te contar uma coisa, na vida, existem problemas que não dá para serem resolvidos sozinhos. Para esses, reconheça a sua fraqueza. Reconheça, Senhor, eu já fiz de tudo, eu não consigo. Alguns acham que tudo é uma questão de força de vontade, né? Mentaliza que você vai receber. Fala isso para quem está lá com câncer. Olha, é uma questão de força de vontade. Meu Deus do céu, para de ser indelicado. Nem todos os sofrimentos da alma humana cabem em uma frase de coach, viu? Reconheça a sua fraqueza. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Amém por isso? Faz parte da vida, né? Mas o verso 12 também nos mostra algo poderoso. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Ele reconheceu a fraqueza. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabe o que fazer? Olha para cima. Olha para cima. Não sabe o que fazer? Busque ao Senhor. Peça socorro. Reconheça a sua fraqueza. Mas olha para o alto. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O time de adoração pode vir te contar uma coisa. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós olhamos para muitas direções, mas não olhamos para cima. O problema é que muitos querem olhar para a igreja, no sentido das pessoas, mas não olham para o Senhor. Pensa, às vezes você olha para as pessoas da igreja e não resolve. Vamos olhar para o palácio do governo, piorou. Tem como olhar? Hoje, para o Planalto, não tem como olhar.
olhe para o alto, olhe para o céu. Às vezes, você pensa assim, eu vou olhar para os meus familiares. Tem gente na sua família que está pior que você. Talvez você olhe para os seus colegas de trabalho, eles não acreditam em você. Às vezes você olha para alguém na rua, pois a pessoa só te julga, ela não te abraça. Peça socorro, reconheça a sua fraqueza, mas olha para o alto, de onde vem o seu socorro. Mas eu quero te falar, o penúltimo e mais poderoso princípio está no verso 15. Pode projetar. A Escritura diz, e disse: dai ouvidos, todo Judá. Vamos fazer o seguinte, volta para o 14, porque o 14, ele começa nos contando quem vai falar agora. Então veio o Espírito do Senhor. Diga assim, o Espírito do Senhor. Agora vem para o 15, verso 15. O Espírito do Senhor disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz, Senhor, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E olha como que o verso 15 termina, olha o que o Espírito do Senhor disse para Josafá: Josafá, a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa. Hoje eu estou aqui para te perguntar, de quem que é a sua guerra? De quem que é a sua peleja? A peleja não é vossa, mas de Deus. Em quinto lugar, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Saiba de quem é a guerra. Hoje Deus tem uma palavra para você. Na realidade, Deus tem uma pergunta para você: de quem que é a guerra? Porque se essas lutas são nossas, perdê-la-emos, para usar aqui uma mesóclise, né? Se as nossas lutas são nossas, perdê-la-emos. Mas se as nossas lutas são de Deus, sabe o que quer dizer? Que elas pertencem àquele que nunca perdeu uma batalha. Então hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta: de quem que é a luta? De quem que é a luta do seu filho? É sua? Você é o pai, a luta do seu filho é sua? Nós pais erramos muito. Você mãe, que ama, que cuida, você erra ou não erra mais? Você é pai, você erra, você é mãe, você erra. Eu quero te perguntar, a luta do seu filho, ela é só sua? Ou ela é do Senhor? Talvez se a luta do seu filho for sua, pode ser que o seu filho perca essa batalha. Se essa luta for só dele mesmo, pode ser que ele perca essa batalha. Mas se essa luta for do Senhor, nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu quero te fazer uma pergunta: de quem que é a luta do seu casamento? De quem que é a luta do seu matrimônio? De quem que é a luta do seu cônjuge? A luta do seu casamento é só de vocês dois? Então eu quero te contar, os donos dos cartórios vão ficar ricos, mais milionários do que já são, porque ninguém consegue resolver problema conjugal. Mas se essa luta for do Senhor, existe sustento, aonde para muitos é impossível uma reconciliação. Eu quero te fazer uma pergunta: de quem pertence as suas lutas? A você mesmo? Ou melhor, você pertence a quem? Você pertence ao seu impulso? Você pertence à sua compulsão? Ou você pertence aos seus desejos? Você pertence às suas vontades? Você pertence aos seus vícios?
você pertence à sua carne, você pertence aos seus pecados. Se você achar que as suas lutas pertencem só a você mesmo, eu quero te contar uma coisa, Josafá, se você achar que a sua luta pertence a você, você está enrolado, você vai morrer. Se você que está aqui me ouvindo, se achar que a sua luta pertence a você, eu quero infelizmente te contar, você não vai aguentar, você vai morrer. Eu prometo para você, eu prometo que eu vou no seu velório e ainda prego um bom sermão lá. Ovelha boa prega até um sermão profundamente teológico. Claro, ovelha boa, aqui só tem ovelha boa. Se a sua luta pertence a você, quero te contar uma coisa, você não vai resistir. Mas se a sua luta pertence ao Senhor, se a sua luta pertence ao Senhor, a pergunta do Senhor para você é: a quem pertence a sua luta? Eu quero te contar, nós servimos um Deus que para Ele não há causa perdida, que para Ele não há problema insolúvel, que para Ele não há vitória impossível, que para Ele não há doença incurável, que para Ele não há vida irrecuperável. Esse é o Deus a quem nós pertencemos. Quando esse Deus aciona o seu braço em favor do seu povo, há livramento, há proteção, há provisão. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Projeta o verso de número 21. Eu quero te contar, a escritura diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Repito, ordenou cantores. Diga comigo, cantores, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora Josafá enlouqueceu. Deu para ver que Josafá estava perdido mesmo, né? Porque Josafá reconheceu que não sabia o que fazer, enlouqueceu. Pensa um chefe de estado fazer isso. Pensa se a nossa nação tivesse em guerra, o chefe do nosso estado não soubesse o que fazer, e ele tivesse uma ideia: já sei, linha de frente, chama os cantores da nação. Que loucura que é essa? Em primeiro lugar, não vai as armas, vão os instrumentos. Foi isso que Josafá fez. Eu quero te contar, em último lugar, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Os cantores foram marchando à frente, e o exército foi cantando: rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Eu te pergunto, quando eles estavam cantando, podem vir para cá, quando eles estavam cantando, o inimigo já tinha sido derrotado, sim ou não? Sim ou não? Quando eles estavam cantando, o problema já estava resolvido, sim ou não? O problema é que você só canta quando o seu problema está resolvido. Portanto, hoje eu estou aqui para te dizer: não louve apenas depois que o problema foi resolvido, louve para o problema ser resolvido. Porque o louvor é uma arma de guerra. O louvor aciona as mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te contar uma coisa: o louvor, ele confunde o inimigo. Você não louva porque você venceu o inimigo, você louva para vencer o inimigo. Porque o louvor para nós, olha aqui para mim, o louvor para nós não é apenas uma consequência da vitória. Porque tudo bem que o louvor pode ser uma consequência da vitória, mas eu quero te falar, para um cristão, o louvor não é apenas a consequência da vitória. Para um cristão, o louvor é a causa da vitória. Então louve. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente, Ele abre o caminho. Louve, louve, louve. Pela oração, pelo louvor, o que é que Deus faz? Deus enfraquece o inimigo. Eu quero te contar, quando você louva, Deus fecha a boca dos leões.
Quando você louva, Deus apaga a chama do fogo. Quando você louva, cadeias caem. Quando você louva, enfermos são curados. Quando você louva, demônios batem em retirada. E quando você louva, o lugar da ameaça, ai meu Deus do céu, projeta para mim o verso 20. Vamos fazer o seguinte, abre aí na sua Bíblia. Eu ia pedir para, não projeta, porque nós vamos ler do 23 ao 26, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te contar o que acontece quando você louva. Verso 23, é a palavra de Deus. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os inimigos começaram a se autodestruir. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Repito, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Quando você louva, o vale do ataque, quando você louva, o vale da ameaça é transformado no vale da bênção. Erga suas mãos aos céus, fique de pé onde você está. Hoje eu estou aqui para te dizer: o vale do ataque vai se transformar no vale da bênção. O vale do ataque não será o vale da derrota. O vale do ataque vai ser o vale da vitória. O vale do ataque é o vale de louvor ao nosso Deus. O vale do ataque é o vale da bênção. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Busque ao Senhor, peça socorro, reconheça a sua fraqueza, olhe para o alto, saiba de quem é a luta e louve ao Senhor. Erga suas mãos aos céus. Pai, nós te pedimos, aumenta-nos a fé. Nós te pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós oramos agora por cada irmão, por cada irmã que está padecendo de um livramento, que está padecendo de um milagre, porque nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Por isso nós te pedimos, Senhor, alimenta o teu povo, mas que nós possamos sair daqui com uma revelação, que não importa o que nos aconteça, nós sabemos, essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor, e nós louvaremos, independente da circunstância. Erga suas mãos, vamos louvar a Deus. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta
Hoje é dia de milagres. E algumas vezes, para o milagre acontecer, basta você se voltar ao Senhor. Basta você olhar para o céu e começar a orar. Aonde você está, comece a criar fé no seu coração. Porque ao louvarmos, os inimigos